A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão, nós temos um culto glorioso, culto este da freguesia do Ó, deste dia 19 de junho de 2026, aonde Deus falou grandemente em 7 de Mateus, a continuação do Sermão da Montanha. Um culto maravilhoso onde Deus falou cara a cara com a nossa querida Irmandade. Deixamos aqui os pedidos de orações, queridos. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês que estão na mesma comunhão ouvindo este culto. Vamos lá? Vou deixar aqui para vocês ouvir pela mesma comunhão. Vamos lá. Segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Este para a Bíblia, Novo Testamento, página 11. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu já vou adiantar a leitura para nós ganharmos tempo, porque já passou um pouquinho do tempo, tá? Continuação do Sermão da Montanha, juízos temerários, coisas santas não livram os cães, perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas, devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arcoeiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do irmão do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem limpeis aos corpos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que os pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura podem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos, dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos,
combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém. Glória a Deus. O Senhor fazia um grande sermão numa montanha, que dava muitas instruções sobre a conduta que se deveria ter para um dia estar no céu, reinar a coroa da vida eterna, né? Ele veio anunciar o Senhor Jesus. Deus mandou seu Filho Jesus na terra para anunciar o Evangelho, para sofrer, morrer e ressuscitar. Tudo isso já estava, desde o primeiro momento, já planejado pelo Senhor. Porque o Senhor separou um povo para ser seu, e esse povo que ele separou para ser seu, ele não o honrava. Então, com a vida de Jesus Cristo, ele veio separar um outro povo, e não que o que o Senhor prometeu para o primeiro povo judeu não vá se cumprir, e eles não terão salvação. Não, está escrito aqui na palavra que terão parte deles, e hoje, inclusive, muitos deles, de muitas vertentes, já creem no Senhor Jesus e reconhecem como ele sendo o Salvador das nossas almas. Mas ele começou a anunciar àquele povo que estava lá, e no meio daquele povo existiam judeus, existiam outros povos, muitos moravam em Jerusalém naquele tempo, ou em Israel naquele tempo, nas aldeias circunvizinhas, e existiam muitos estrangeiros, que a gente seriam chamados gentios, né, que foram chamados de gentios mais adiante, que eles que não eram judeus, mas viviam no meio deles. E o Evangelho foi assim anunciado por Jesus para eles. Só que o Evangelho, irmãos, que era anunciado, o Senhor Jesus vinha, fazia tanta coisa bonita. Ele curava o cego, ele multiplicava o pão, mas também ele falava aquilo que tinha que ser dito e não enganava ninguém. Ele falava sobre a conduta, de como faríamos para reinar o céu. E naquele tempo, como no tempo de hoje, existe muita coisa errada que acontece no nosso meio. E quando eu falo no nosso meio, é no mundo, mas também no meio da igreja que o Senhor separou. Esta é uma igreja que o Senhor escolheu um povo para estar aqui, como existem em outros lugares também, muitos povos ao redor do mundo que servem ao Senhor e creram no Senhor Jesus. E uma coisa é crer no Senhor Jesus, e nós acreditamos assim. É isso que está escrito na palavra. A graça, ela foi nos dada sem pagamento nenhum, por misericórdia do Senhor Jesus. Isto aqui, a vinda de Jesus, o anúncio do Evangelho, isto foi dado sem ninguém pagar nada, e sem merecimento nenhum da parte de nós. Mas esta conversão que o Senhor coloca no nosso coração, que conversão é esta? Crermos em Jesus e entendermos que nós somos homens e mulheres falhos, e que nós cometemos muitos pecados, e esses pecados foram perdoados, e por causa disso veio Jesus na terra. Isso daí, quando cai a conversão em nós, existe uma produção de boas obras por causa disso. Vocês estão entendendo? E essa produção das boas obras, elas acontecem porque nós cremos que aquilo que nós fazíamos antes, o que é converter? Quando você fala assim, eu estou na estrada, eu vou fazer uma conversão. Você faz uma conversão, você muda o caminho e vai para outro lugar. Foi assim que o Senhor fez conosco. Revelou a sua graça, nos anunciou o Evangelho, passou no nosso ouvido, e muitos ouvem, mas não cai no coração. Mas aqueles que ouvem o Evangelho, ouvem a obra, entendem e caem no coração, existe uma conversão.
E pelo caminho que ele estava andando, ele passa a ir para outro caminho. Se estava com os passos ruins, passa a ter passos bons. Se estava com maus pensamentos, ele começa a falar: Senhor, tire esses maus pensamentos da minha mente. Isso que me fazem a menos. Se tinha más obras, então ele passa a querer ter o quê? Boas obras. Porque tem conversão. Tem, aleluia, uma consciência de que aquilo que nós fazíamos não é mais o certo, e sim aquilo que o Senhor fala e mostra pela palavra. Outrora, em outro tempo, por isso que o Senhor falava aqui: não julgueis, para que não sejais julgados. Em outro tempo, nós as julgávamos, falávamos mal, pensávamos de uma maneira diferente, praticávamos tantas coisas ruins que tem nesse mundo, não nos guardávamos a nossa carne, nos entregávamos ao prazer da nossa carne. E quando dizemos que entregávamos pelo prazer da nossa carne, quer dizer o quê? Vícios, deleites da carne, tantas coisas que o mundo nos oferece, que nos parece que é tão agradável e tão bom, mas na verdade produzem em nós não bons frutos, produzem maus frutos, entende? Tem tanta coisa boa, tem tanta coisa aí que parece ser boa aí fora, que nos dão assim prazeres momentâneos, aleluia, prazeres, por exemplo, um prazer de uma bebida, que muitas vezes exageramos, e muitas vezes muitos caem em tantas coisas erradas, por um vício numa bebida, por um vício numa droga, por um vício num corpo de uma mulher, por um vício num corpo de um homem, num vício de olhar coisas muitas vezes que se apresentam para se olhar, de assistir coisas, aleluia, que não devemos assistir, ou de participarmos de certas festas do mundo, que nos trazem às vezes alegria momentânea, que trazem ao homem e à mulher uma alegria momentânea, mas quando nós vemos, aquela alegria acaba, aquela alegria se finda. Por quê? Porque aquilo não é uma alegria espiritual, entende? Aleluia! Mas aquilo que é espiritual, ela dá frutos em nós, ela nos faz melhorar, ela nos faz sentir aquilo que é bom, aleluia! Uma festa, muitas vezes, podemos ir numa festa, não estou dizendo que não devemos ir, não estou falando que é proibido fazer isso ou fazer aquilo, não é isso, irmão. O que eu estou dizendo é que as coisas da terra, elas dão em nós prazeres momentâneos, aleluia, mas o Senhor, estar aqui na presença do Senhor, por exemplo, ela nos dá um prazer que é perenal, que é perene, que é para sempre, aleluia, e que ainda que você ouça essa palavra, e que você saia daqui, o inimigo lute muito contra você, aleluia, se você fosse em outro lugar, e para esquecer aquilo que você passa, você consumisse algum tipo de droga, ou que te deixasse fora, porque assim, o mundo muitas vezes passa por tanta coisa, como nós passamos aqui também, mas o mundo, para esquecer as coisas, às vezes se entrega à bebida, irmão. O Senhor está mandando eu pregar dessa maneira, e eu vou pregar dessa maneira, aleluia, aleluia, vamos entender a palavra. O mundo às vezes, para esquecer algum problema, para esquecer alguma decepção, ele se afunda numa bebida, ele se afunda, aleluia, numa droga, num vício, ele para esquecer. Por quê? Porque a mente dele está no problema, a mente dele está na decepção, a mente dele está na necessidade que ele está. Então ele, para esquecer aquilo, ele tem que fazer o quê? Fazer com que a mente dele saia da razão, e para ele sair da razão e não lembrar mais daquilo que ele está passando. Está entendendo essa palavra? E aí ele consome alguma coisa, e aí ele bebe alguma coisa, ou ele se injeta alguma coisa, e naquilo ele perde a mente, mas aquele momento ele está numa situação sem a mente dele no problema, num lugar onde está tudo bem. Por quê? Porque ele está fora da razão dele, ele está fora da razão humana. Mas aquele que serve ao Senhor, ele não precisa fazer isso, porque a mente dele já não é mente dele, a mente dele é a mente de Cristo. Dá a glória a Deus. E quando a nossa mente está em Cristo, tudo vai bem, porque nós sabemos que o que nós passamos nessa terra, não é perene, não é para sempre, ela passa. Nós sabemos que quando nós temos alguma decepção ou algum problema muito grave, nós podemos falar com Deus, nós podemos orar a Deus, nós podemos clamar a Deus,
e fala: Senhor, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo, aí na tua casa, ou muitas vezes nem necessariamente na igreja muito mais, mas às vezes você está no teu carro e você coloca um hino para tocar, você está no teu celular, dentro de uma comunhão, dentro de uma comoção, e você coloca o teu foninho de ouvido, e você coloca: eu vou escutar um louvor, eu vou escutar um hino, ou eu vou escutar uma música que fale de Deus, aleluia, um louvor que fale de Deus, e aquilo, aleluia, em vez de ser uma droga alucinógena, ela passa a ser uma comunhão que você está junto com o Senhor, e a tua mente que é de Cristo, você é visitado pela presença do Senhor, como você está sendo visitado pela pregação dessa palavra. Então, se você está na tua casa e você se desliga de tudo e fala: vamos falar com Deus, você dobra o teu joelho, a irmã coloca o teu véuzinho na cabeça, aleluia, o irmão está lá, dobra o joelho e começa a falar com Deus: Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, e de repente vem uma presença, um arrepio que te toma, uma coisa gostosa. Não é assim, igreja? Aleluia. O mundo, ele se afunda nas coisas alucinógenas, nas coisas que fazem ele perder a razão, mas quando nós estamos na presença do Senhor e o Senhor nos visita, ele nos volta à razão que é Cristo. Aleluia, igreja, dá glória a Deus. Estamos acompanhando essa palavra, eu estou sentindo Deus para pregar aqui, para te anunciar o Senhor Jesus, para te anunciar a conversão, para te anunciar as boas obras, para o Senhor te falar, aleluia. Se você entrar na frequência dessa palavra, você vai entender que o que você está passando, ele é temporário, aleluia, vai acabar, ainda que seja um problema terrível, que você não consegue resolver no meio da tua família, mas você crê que pela profecia dessa palavra, o Senhor vai te visitar aí agora, vai tirar esse desespero, vai tirar essa decepção, vai tirar esse sentimento ruim que você está vivendo, e vai colocar uma fé no teu coração, que você vai sair daqui com uma certeza: quando Deus quer fazer uma obra, Ele faz. Glória a Deus. Glória a Deus. E muitos hoje aqui, pela pregação dessa palavra, eu não tenho medo de pregar. O Senhor vai fazer uma grande obra entre nós, vai fazer. Porque para Ele fazer é fácil, para nós fazermos é difícil. Mas o Senhor vai aplanar os nossos caminhos. Mas o Senhor nunca te enganou. Ele nunca disse que a vida seria um caminho de flores. Ele nunca anunciou que a porta era larga. Está escrito aqui: ela é estreita. E ele faz uma comparação aqui, irmão. Nós não estamos fugindo do contexto da palavra. Eu estou caindo em desespero olhando o relógio, a verdade é essa. Porque tem muita coisa bonita para nós aqui. Glória a Deus. Ele faz uma comparação. A porta larga é fácil de se olhar. Quando você olha várias portas, você vê a porta mais larga. E o mundo, que é a porta larga, ou porta da perdição, ela é larga. É o mais fácil de ver. É o mais fácil de desfrutar. É o mais fácil de se entregar. Mas o Senhor te fala: a porta é estreita, mas mesmo ela sendo estreita, eu vou te colocar lá. Você crê nessa palavra? Mesmo sendo estreita. E o Senhor falava: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo que você julgar, você vai ser julgado. E com a medida que você tiver, vão medir vocês. Por que você repara naquilo barbeiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Aleluia. Essa palavra, ela vem começar a arrancar de nós boas obras. A graça te foi dada de graça. De graça para você, porque custou o sangue do Cordeiro. Custou para Cristo. Para você não. Não foi através da tua posição que veio a graça. A graça veio a nós
de graça, por bondade e misericórdia. Aleluia. Então, você não pode julgar o que está na vida do seu irmão. Nós não podemos julgar o nosso irmão. Porque com a mesma medida que a gente julga, a gente é julgado. E essa palavra, ela veio passar uma régua na igreja da Felícia agora. Aleluia. Para aquele que está hoje aqui, que julga o Senhor com amor, te admoesta, te ensina, não repara tudo o defeito do teu irmão, não repara no pecado do teu irmão, não repara no defeito do teu irmão, porque se outro julgar o defeito que está em você, o pecado que está em você, você vai condenar o teu irmão e o teu irmão condenará a você. Mas é mais fácil, em vez de condenar e julgar, orar, aleluia. Porque se esta palavra está falando com aquele que julga, está falando também com aquele que é julgado. Se esta palavra fala com aquele que tem amor pelo próximo, ela fala também com aquele que recebe o amor do próximo. Não seria muito mais bonito se ao julgarmos uns aos outros, nós pudéssemos orar uns pelos outros? Se em vez de nós repararmos naquilo que o nosso irmão faz errado, naquilo como ele anda, como ele se veste, como é o cabelo, como é a veste, de que jeito ele fala, aleluia, se nós em vez de repararmos isso e fôssemos julgadores uns dos outros aqui dentro, se nós pudéssemos ser abraçadores, aleluia, e possamos usar de amor um com os outros. O Senhor, por esta palavra, nos ensina: não vamos julgar uns aos outros. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos amar uns aos outros. O Senhor está derramando amor por esta palavra. Não repara naquilo que está na vida do teu irmão, porque eu vou colocar um sentimento, assim como eu te ensino a não julgar o teu próximo, eu estou ensinando. Olha que coisa linda, eu te ensino a não julgar o próximo, e eu estou ensinando aquele que te julga a não te julgar também. Ela vai na casa de todo mundo e ela vai usar de misericórdia. Amemos uns aos outros. Glória a Deus, glória a Deus. Nós não somos donos do céu, nós não somos donos da graça, não fomos nós que morremos, não fomos nós que derramamos o nosso sangue, aleluia, e o Pai é um só, o Filho do Pai é um só, Deus é um só, Cristo é um só, e nós somos muitos, e o Senhor é Pai de nós todos, e o sangue que verteu por nós é o mesmo. Estejamos, aleluia, irmandade, embaixo do mesmo sangue de Cristo. Você aceita? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, eu tenho que abreviar aqui. Então o Senhor falava sobre o juízo temerário, não dar as santas coisas aos cães. Falou sobre a porta estreita, que já foi pregado, a perseverança na oração, para nos guardarmos dos falsos profetas. Aleluia. Mas tem uma parte aqui muito importante que está escrito Glória a Deus. no verso 7. Porque quando o Senhor falou assim, não julgueis para que não cheguem julgados, e como começou a falar sobre a nossa conduta de melhoria, o que o Senhor estava dizendo é que o Senhor espera de nós melhores obras. Entendeu? Ele espera de nós melhores obras. Porque já foi falado, o Senhor Jesus não enganou a ninguém. Ele falava que a porta era estreita. E falava aqui que muitos, por exemplo, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos, nós não falamos do teu nome. Em teu nome nós não expulsamos demônios. No teu nome nós não fizemos muitas maravilhas. Então eu lhes dizei abertamente: eu nunca vos conheci. Aparta-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Aí veio a chuva, o rio, assoprou o vento, e aí ele foi contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque ela estava afincada na rocha, né? Mas aquele que não ouve esta palavra, ele vai ser, e não as cumpre, não ouve, porque existe uma diferença entre ouvir e cumprir a palavra. Aquele que ouve as palavras e não cumpre, eu vou compará-lo com um homem sensato. Ele edificou a casa sobre areia. Aí vem a chuva, o rio corre sobre ela, vem o vento, combate aquela casa, ela cai, porque ela está fincada na areia. Mas essa palavra que o Senhor manda para nós hoje aqui, ela vai fincar, sabe o quê? A nossa raiz dentro da graça de Jesus Cristo. E ela vai ficar na rocha que é Cristo. Dá para entender essa palavra? É isso que o Senhor quer em nós hoje. Ela vai gerar bons frutos dentro de nós. Está falando aqui, uma árvore má não pode dar bons frutos. Mas uma árvore boa também não pode dar bons frutos. O que pode acontecer é uma árvore boa ser tomada de alguma coisa, de algum, nem sei como é que chama, de alguma peste, de alguma coisa que pegue nela, e ela passa a não dar frutos, porque algum veneno pegou nela, alguma coisa da natureza, alguma erva daninha, e começou então, a raiz começou, e ela não floresce mais. Os que estão aqui ouvindo essa palavra são árvores boas, glória a Deus. E ainda que você seja uma árvore má, ainda que os frutos até hoje, até aqui, foram maus, mas o Senhor te trouxe hoje aqui, é porque o Senhor tem boas obras para fazer contigo. Você crê nisso? O Senhor não traria uma árvore má aqui, sabe por quê? Porque o Senhor fez aqueles para o dia da perdição e fez aqueles para o dia da salvação. Você está ouvindo essa palavra está caindo dentro de você, é porque você é uma árvore boa que está sofrendo com a erva daninha, sofrendo com algum problema, sofrendo com alguma praga, e por causa disso, no passar dos seus anos, você não tem dado bom fruto, mas você aceita que essa palavra entra dentro do teu coração e que ela comece a arrancar essa praga que trouxe você tantos anos, aleluia, minando a tua saúde, minando a tua condição espiritual e fazendo com que você dê maus frutos. O Senhor, você aceita que o Senhor por essa palavra te trate, aleluia, coloque o remédio da palavra e te fale de você. Eu espero coisas melhores de você. O Senhor no final dessa palavra fala de nós, o Senhor espera coisas melhores. Mas Senhor, como é que eu vou dar bons frutos? Olha a minha condição, eu não sei fazer bem, eu não sei, quando eu quero eu faço mal, quando eu vejo eu já julguei, quando eu vejo eu já falei, quando eu vejo eu já fiz o que não tinha que fazer, eu não tenho condição nenhuma. No final dessa palavra Deus manda pregar para você, você presta atenção: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor manda pregar para a igreja da freguesia: quer ter bons frutos? Bate, a porta vai abrir, busca e você vai encontrar. O céu está aberto nesta tarde mais uma vez. A quem quiser dom, quem quiser obra, quem quiser fé, quem quiser força, receba no nome do Senhor. E o Senhor te fala: se a palavra achou um lugar aí dentro do teu coração, pode ter certeza de uma coisa: você bateu hoje e a porta se abriu. Eu vou arrancar de você tudo aquilo que não presta de você. O Senhor hoje vai arrancar de nós tudo aquilo que não presta. É um remédio muitas vezes. Glória a Deus. Já vai acabar a palavra, tá? Aleluia. Me dá uma folguinha, porque eu comecei a pregar 15 para as 4, mas já vai acabar. Aleluia. É como um remédio. Aleluia.
O remédio docinho é só para criança. Tem um Tilenolzinho lá, né? Tem um que tem doce de morango, é sabor de morango. Tem um que tem sabor de tutti-frutti, não é assim? É para criança. Porque a criança vai, é como se enganasse a criança. Toma esse remédio. Ai, que gostoso. Mas você já viu o remédio de adulto ter gostinho gostoso? Aleluia. Já tomou uma novalgina docinha? Aleluia. Aleluia. Já tomou um antibiótico que você não coloca na boca e não começa a agarrar na boca? Aleluia. Esta palavra é remédio para a nossa estrela. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser que ela é amarga, pode ser que ela desça atravessado, mas Deus, quando eu pegar por essa palavra, ela vai nos curar. Glória a Deus. Ela vai nos curar. Aleluia. Porque a partir de hoje, quando você for abrir a tua boca, você não, eu também, quando nós formos abrir a nossa boca, essa palavra vai bater assim, ó, como um sino. Eu quero boas obras. Quando você for julgar, essa palavra vai vir como um sino. Não julgueis para que não seja julgado. Aleluia. Quando você for reparar no pecado e no defeito e no porte e como ela se veste e como ele se veste no teu irmão e da tua irmã, esta palavra vai bater como um sino. Não, não, repara tu primeiro na trave que está no teu olho. Esta palavra, ela é remédio. Quem quer remédio, dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse remédio vai nos fazer andar por muito tempo. Aleluia. Você é uma árvore que você vai dar bons frutos. Nós daremos bons frutos. Aleluia. 100 por 1. E um dia daremos frutos lá na glória. Aleluia. O Senhor quer de nós agora no final desta palavra. Me perdoa, eu não estou conseguindo acabar. Glória a Deus. Ele quer derramar em nós a caridade. Aleluia. Você quer caridade, receba a Glória a caridade. Deus. Você quer amor, caridade e amor. Você quer amor, Glória a Deus. receba o amor. Glória a Deus. Porque tudo vai passar. Só a caridade que não. O dom de língua cessará. Está escrito lá em algum lugar que eu não lembro lá, mas fala. Coríntios, não sei. Glória a Deus. Tudo vai acabar. As línguas cessarão. Os outros dons cessarão. O dom de expulsar demônio cessará. Ah, Senhor, mas muitos expulsaram o demônio no teu nome. Não vos conheço. Não adianta expulsar demônio e não ter obra. Não adianta expulsar demônio e não ter amor. Não adianta fazer tal coisa, uma oração maravilhosa. Não adianta o pregador dessa palavra pregar dessa maneira e não amar a irmandade, não amar ao próximo, não amar a família, não amar aqueles que estão aqui. Eu também não vou entrar no céu se não tiver amor em mim. Eu quero amor, você quer amor? Aleluia. Parar de pregar, tudo vai acabar, mas a caridade e o amor nunca vai acabar, porque lá no céu vai ter só amor, vai ter só alegria. Para quem expulsar demônio no céu não vai ter demônio, para quem atender necessidade no céu não vai ter necessidade. É por isso que só vai ficar o amor. Glória a Deus. E essa palavra já acabando, infelizmente vai acabar. Porque eu não sei vocês, mas eu estou gostando de pregar essa palavra. Porque ela é para mim também. É para eu melhorar na presença do Senhor também. Porque eu sou o primeiro que como desta palavra. Aleluia. E é assim, essa palavra ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela está falando com aquele que sofre e que está fazendo aquele sofrer. Está todo mundo embaixo do mesmo telhado. Os que julgam e os que são julgados.
Mas o Senhor, por esta palavra, aleluia, aleluia, vai começar a colocar todo mundo dentro do mesmo trem. Você crê? Glória a Deus. Vai tudo para a mesma estação. A glória eterna. Deus seja louvado. Amém. Só vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus, culto glorioso, freguesia do Ó. 7 de Mateus, irmãos. A continuação do sermão continua, né? A continuação do sermão da montanha, melhor dizendo. Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas que acompanharam até agora, irmãos, esta linda palavra de Deus. Deixa aqui o vosso pedido de oração. Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade e apreciadores da obra de Deus. Fiquem com Deus, queridos.